Voltamos então aqui, pessoal, para o nosso estudo agora de peça prática para a segunda fase do exame de ordem da OAB. Você tem que compreender que os professores aqui de trabalho da segunda fase possuem muitas vezes formas diferentes de explicar. E aí você vai ver peças diversas com os professores aqui. Então, no nosso sistema que o professor montou para você, eu quero que você compreenda que você, como pode parar o vídeo e ficar olhando, eu já trouxe a peça para você pronta, no formato de slide. De toda forma, vai estar anexado para você no formato do Word, para você poder conseguir visualizar o quê? Visualizar a peça por inteiro, para ter uma melhor visualização. Tranquilo? Vamos começar então com o nosso primeiro assunto. Na tela, Luiz, que é o nosso câmera aí. Petição inicial. E em termos de petição inicial, nós vamos ver agora a situação da petição inicial escrita. Evidente, se for cobrar nas provas do OAB, vai ser a petição inicial escrita. E em termos de petição inicial escrita, nós temos o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, não existe mais junta, então é do juiz, onde está escrito presidente aqui. Evidentemente, você vai ler juiz, tá aí, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, olha aí a situação do autor e do réu, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Tranquilo? Como você percebe, essa presença, esses requisitos que estão no 840, parágrafo 1º da CLT, deve também considerar algumas premissas que são extremamente relevantes. Você vai fazer uma prova de segunda fase, então você não vai assinar a sua peça, porque você estaria identificando ela, você estaria automaticamente desclassificado, eliminado. Então, claro que você não vai assinar nada. Agora, nós temos que entender que existem outros tópicos que são extremamente relevantes na petição inicial. Põe na tela aí, Luiz, pessoal, visualizar. Dá uma olhadinha que você não precisa requerer a citação numa petição inicial trabalhista. Ou seja, professor, no processo civil, a gente na realidade vai precisar fazer um requerimento de citação. No processo civil, inclusive, diante da sistemática que está no novo CPC, você precisa compreender que agora não é necessário mais você fazer esse requerimento de citação, Mas no processo trabalho, desde 1943, você não precisava fazer esse requerimento. Isso porque o artigo 841 da CLT diz para você: recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário dentro de 48 horas, hoje essa pessoa é o diretor de secretaria, remeterá a segunda via da petição ao réu, notificando-o para comparecer à audiência, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Professor, então eu não preciso fazer o pedido de citação no processo do trabalho. Você nunca precisou fazer esse pedido de citação. Ah, professor, mas eu posso fazer? Claro que pode. O que excede não prejudica. Tanto que na peça eu vou mostrar para você o requerimento de citação. Isso não te prejudica. Não se preocupe. Professor, mas eu reparei que naqueles requisitos que estão na petição inicial, lá no 840, parágrafo 1º, põe na tela aí, pessoal, visualizar. Não está escrito valor da causa. Fala breve exposição dos fatos, fala pedido, fala data, fala na verdade assinatura, mas cadê o valor da causa? O problema é que o valor da causa, ele precisa constar sim de uma petição inicial. Isso porque nós aplicamos, como você bem sabe, de forma subsidiária, o quê? O CPC. E o CPC fala expressamente, põe na tela aí, Luiz, pessoal, visualizar. Olha o que diz o artigo 291 do CPC. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Então, como você verificou, a petição inicial trabalhista
também vai ter esse valor da causa. Só que você não vai inventar um valor da causa. Como você vai fazer? Eu vou te mostrar aqui agorinha. Então o que eu fiz? Eu peguei para você um exame, que foi o exame 14, onde caiu uma petição inicial. Vamos ver o exame? Eu quero lembrar apenas para você que aqui nós não vamos ficar revendo teoria, item por item, com relação à matéria, ao direito material, ao direito processual envolvido na peça, no conteúdo da peça. Eu quero que você compreenda que nós já fizemos uma revisão na segunda fase. Nós vamos aplicar o seu conhecimento de revisão na elaboração da peça. Não tem como você conseguir fazer uma peça com uma altíssima chance de sucesso sem ter uma base boa de direito material do trabalho e de processo do trabalho. Diante desse contexto, vamos ao exercício. Na tela, Luiz, coloca aí, exame 14. E o exame 14 diz, olha como é que veio na prova. Síntese da entrevista realizada com Heitor Samuel Santos, brasileiro, solteiro, desempregado, filha de Isaura Santos, portador da identidade tal, CPF tal, residente domiciliado na rua tal, casa tal, Manaus, Amazonas, e o CEP tá aí. Tá tudo aí. Como você percebe, aqui já teve uma identificação, a qualificação do reclamante. Disse o nome completo, disse na realidade o endereço, falou o CPF, então você pode colocar isso na peça. Claro que pode, ele colocou para você justamente para te mostrar que você tem a informação. O que você não pode fazer é ficar inventando dado. A nossa regra aqui no curso, regra 1 é não invente, não invente. Não está escrito, você não inventa. Então, o que acaba acontecendo? Para quê? Para evitar que o examinador possa achar que você está marcando a sua peça e depois desclassificar você. Então, se ele colocou esse dado, você vai colocar na peça. Tranquilo? Agora, vamos ver quem é o réu, porque na hora de ajuizar uma ação trabalhista, você vai precisar, evidentemente, como qualquer petição inicial, identificar o reclamado. Põe na tela aí, por favor. Olha aí dizendo, trabalhou na fábrica de componentes eletrônicos Nimbus S.A., situada na rua tal, número tal, Manaus, Amazonas, CEP tal. Olha aí, ele especificou. Então, como é que nós vamos fazer? Deixa eu mostrar para você. Olha lá, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal do trabalho, da Vara do Trabalho de Manaus, Amazonas. Parou aqui, olha aí, a designação do juiz a quem é dirigida. Professor, mas eu reparei que o senhor colocou senhor doutor SR.DR. Eu poderia escrever por extenso? Claro que você poderia. Não teria problema nenhum você colocar por extenso. Professor, eu vi que você escreveu aí juiz federal do trabalho. Mas eu poderia só colocar juiz do trabalho? Claro que poderia. Não tem problema nenhum. Professor, eu poderia ter colocado juiz do trabalho da Vara Federal do Trabalho? Poderia. Desde que você identifica que ele é do trabalho e a vara é do trabalho, tá tudo certo. Tá aí para você ver. E olha como é que a gente fez a classificação. Olha aqui como é que tá a qualificação, ó. Heitor Samuel Santos, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Isaura Santos, endereço eletrônico. Parou tudo. Professor, eu não vi essa parte de endereço eletrônico lá não. Onde é que o senhor arrumou isso? É porque você tem que compreender que agora, de acordo com o novo CPC, nós precisamos, na petição inicial, fazer a indicação do endereço eletrônico. Você precisa fazer a indicação do endereço eletrônico. Ou seja, qual é o e-mail? Tem que, na verdade, colocar o endereço eletrônico. E, professor, onde é que está isso? Isso está no próprio CPC, meu amigo. Então, agora, claro que nessa época desse exame, não existia isso, mas eu já fiz a adaptação para você necessária. Prossegue na tela aí, pessoal, visualizar. E olha o que está o restante. Não inventei nada, ó. Tava no exercício. Portador da identidade 559, CPF 202, residente domiciliado no endereço tal. Olha aí, igualzinho já estava na qualificação. E aí, onde? Do exercício. E vem na frente, vem respeitosamente, por intermédio do advogado que essa subscreve. Você, meu amigo, que vai passar na prova, você vai passar com facilidade. Se você fosse igual o Luiz, o câmera aqui, eu não teria esperança não, mas você vai passar.
Olha lá para você ver. Ajuizar a presente ação trabalhista. Em face de quem? De Nimbus S.A., pessoa jurídica de direito privado. Professor, como é que você sabe que é pessoa jurídica de direito privado? Deus Pai, tá escrito Nimbus S.A. Por acaso você conhece alguma pessoa jurídica de direito público que chama assim? Claro que não. Então é pessoa jurídica de direito privado. CNPJ, não sei, não me disse. Se você for no exercício, ó, cadê o CNPJ? Cadê o CNPJ? Não tem? Não tem CNPJ? Qual é a regra 1? Não inventa. Então vamos para frente. Então tá, olha lá. Endereço eletrônico, porque você é obrigado a fazer a indicação desse endereço eletrônico. Professor, eu tenho que colocar? Tem. Professor, onde é que está esse negócio do endereço eletrônico? Esse endereço eletrônico é uma exigência que está escrito no artigo 319, inciso 2 do CPC novo. Simples assim. Mas eu tô colocando isso aqui do lado, não é para você escrever aí não. Na peça não. É só para você olhar depois. Então vamos para frente. Localizada na rua tal. Não inventei nada. Eu não inventei esse nome aí não. Leonardo Malcher 70. Inventei nada, já estava no exercício. Com base nos fundamentos a seguir mencionados. Olha aí. Olha aí, olha aqui de novo, olha como é que não aprende, só se você for Luiz, olha lá pra você ver, 840, Luiz que eu tô falando só o daqui, se você chamar Luiz você vai passar, viu, o problema é o daqui, é o câmera aqui, olha aqui pra você ver, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação do reclamante e reclamado, olha aí, ó aqui, ó, designação do Batman, ó o Batman lá em cima, ó a qualificação do autor e do réu. E vamos para a peça. Inicialmente, registre-se que não for instituída comissão de conciliação prévia para a categoria. Parou tudo! Parou! Professor, mas eu tenho que falar da comissão de conciliação prévia. Tecnicamente falando, você não é obrigado mais, mesmo que exista, a passar pela comissão de conciliação prévia. Depois que o Supremo Tribunal Federal julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 2139 e a 2160, não é mais obrigado, porque a Justiça do Trabalho, na verdade, muita gente entendia que era obrigado a passar na comissão de conciliação prévia. E o Supremo, quando julgou essas ADIs, diz que não é obrigado a passar. Então, desde a decisão do Supremo, que tem efeito vinculante, ninguém pode entender mais que é obrigado a passar. Mas, como no exercício ele não falou nada, qual é a premissa que você pode partir? Que não existe CCP, mas ainda que exista comissão de conciliação prévia, não é obrigado a passar. Professor, mas você não estaria inventando que não tinha CCP? Perceba, quando eu não tenho dado nenhum e eu quero escrever alguma coisa na peça, eu tenho que partir do ordinário. Qual é o normal? O normal não é ter comissão de conciliação prévia. O normal é não existir. Então, eu coloquei para você. Professor, se eu não tivesse colocado isso, eu ia reprovar ou perder ponto? Não, você não iria reprovar ou perder ponto. Aqui você só está mostrando mais conhecimento. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Olha aí, registre-se que não for instituída comissão de conciliação prévia para a categoria. Ainda que assim não fosse, conforme a autoridade do julgado das ADIs 2160 e 2139 pelo STF, a submissão do litígio à comissão de conciliação prévia constitui mera faculdade do trabalhador, de modo a não impedir o pleno e imediato acesso ao poder judiciário. Professor, eu posso decorar esse textinho? Meu filho, decora o que você quiser, que eu botar aí você pode copiar. Não tem nada não. Professor, não tem problema, pode copiar e fala que é seu. Não tem problema não. Olha só a situação. Professor, está autorizado colar? Está totalmente autorizado colar. Aliás, só um registro, você nem precisa escrever julgado cautelar, até porque as duas ADIs, elas já foram efetivamente julgadas no mérito, Então, resultado, se você colocasse ou não colocasse,
tanto faria, tá? Então vamos para frente. Fatos. Vamos aos fatos. Lembra você que lá no artigo 840, parágrafo 1º, está escrito, ó, uma breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio. Meu filho, breve exposição dos fatos quer dizer que você, na realidade, vai ser sucinto. Você vai fazer uma narrativa simples. Não é para você escrever uma monografia. Não é para você escrever uma redação. Você tem que acabar a prova. Você tem as linhas. As linhas acabam. Professor, mas me diga uma coisa. Até agora o senhor não me explicou uma coisa. Tem que pular linha? Não tem que pular linha? Vamos então compreender o que eu estou falando. Coloca na tela aí, pessoal, visualizar, por favor. Olha aqui a peça. Perceba você que o professor deixou separadinho para você. Professor, eu posso nesse espaço aqui, ó, apaga primeiro isso aqui para eu não misturar. Eu posso, na realidade, pular a linha aqui? Pode. Professor, eu posso pular aqui quantas? 2 linhas, 3 linhas, 1 linha, 4 linhas. A única coisa que eu quero é que você mostre para o examinador que existe esse espacinho aqui, ó. Que existe. Você não precisa colocar igual numa petição. Se você sair pulando 8 linhas, se você sair pulando 7 linhas, você vai perder a linha de prova. Você tem que economizar. Professor, então eu posso, na realidade, chegar lá e pular só 2 e já começar? Pode. Professor, mas vem cá, eu tô vendo aí que você deu outro espaço aqui, ó. Qual o espaço que você vai dar? Põe uma linha só, para você economizar, só para ficar organizado. Professor, eu não vou reprovar? Não vai, meu filho, não vai. Ele não quer saber se você sabe pular a linha. Pular a linha até o Luiz aqui, câmera dá conta. Não é isso. Ele quer saber se você sabe a matéria, Jesus. Olha aqui. Então, olha aqui, ó, uma linha. Professor, só uma, larga de ser teimoso, criatura. Uma linha. E aí o quê? Você gosta de você? Se você não terminar essa prova, você tá reprovado. Você vai falar o quê pro seu pai e pra sua mãe? Então olha só a situação. Vamos lá pra frente. Você vai falar o quê? Papai, mamãe, eu quero trabalhar junto com o Luiz no Grão Online. Não, você não quer. Então vamos lá pra situação. Fatos. Vínculo empregatício e nulidade da dispensa. Vamos lá. Olha aqui pra você ver aqui. Olha a situação. Olha a situação. Olha o que aconteceu no casinho com o exercício. O exercício eu trouxe, ó. Trabalhou na fábrica de componentes de 10/10/2012 a 2/7/2014. A oportunidade na qual foi dispensado sem justa causa e recebeu corretamente sua indenização. Ah, professor, ele foi mandado embora sem justa causa. Ele foi mandado embora. Isso é direito potestativo do empregador. Então, o que tem de errado? Preste atenção. Ele é portador de deficiência e soube, após a sua dispensa, que não houve a contratação de um substituto em condição semelhante. E não houve a contratação de um substituto em condição semelhante. Lembrando que a empresa possui 220 empregados. Lembrando que a empresa possui 220 empregados. Professor, mas isso faz diferença na minha história? Isso faz muita diferença na sua história. Por quê? Porque nós sabemos que existem regras, existem leis que estabelecem, na realidade, políticas afirmativas de inclusão social. E um dos casos mais relevantes que nós temos é justamente na Lei de Benefícios da Previdência, na 8.213 de 91. E dependendo do tamanho da empresa, o que acaba acontecendo é que é necessário respeitar um percentual. Tamanho da empresa eu estou dizendo com base na quantidade de empregados. Da quantidade de empregados é necessário respeitar um percentual mínimo de portadores de necessidades especiais. Professor, mas como assim? E aí o que acontece? Quando você respeita esse percentual mínimo e você manda embora um portador, você não é obrigado a ficar com ele, porque pode ser que ele não se adaptou ao seu serviço, não por causa da dificuldade dele, mas pelo fato, até porque ele pode ter dificuldade nenhuma. Tem muito portador de necessidade especial que é muito mais
competente do que pessoas que não têm deficiência nenhuma. A questão não é essa, mas vamos supor que ele não se adaptou ao modelo produtivo, ou teve um problema pessoal, enfim, vai dispensar o empregado por qualquer motivo. Dispensou ele sem justa causa. Tem que observar o percentual mínimo. Para mandar embora, tem que contratar outro. Tem que contratar outro, que é o percentual mínimo. Não pode ser o quê? Desconsiderado. Professor, quer dizer que se o percentual mínimo, ele é o mínimo. Se eu cortar, na verdade, um trabalhador que seja portador de necessidades especiais, eu tenho que contratar um outro portador de necessidades especiais para o lugar, desde que observe o percentual mínimo. Isso sim. Isso é muito bom. A ideia é espetacular do legislador. Agora, o que aconteceu no caso? Põe na tela pessoal visualizar. Olha o que está escrito ali. É portador de deficiência e soube que, após a sua dispensa, não houve contratação de um substituto em condição semelhante. Então, gente, foi violada a lei. Então, a dispensa dele não é válida. Então, olha o que eu coloquei para você, ó. Fatos, vínculo empregatício e nulidade da dispensa. Porque eu vou falar do vínculo, do tempo de emprego e vou falar da nulidade da dispensa. Perceba você que eu pulei uma linha de novo. Eu pulei uma linha aí. Olha lá. O reclamante foi admitido pela reclamada em 10/10/2012 e dispensado sem justa causa, ó a causa aqui, sem justa causa, em 2/7/2014. Professor, eu podia não pular essa linha entre o título e o texto? Podia, não tem problema não pular essa linha. Ah, o professor Hugo não gosta de pular a linha. Não tem problema, não pula a linha, não é isso que te reprova. Então vamos continuar. Olha a historinha, olha você escrevendo, passando na prova. O autor é portador de necessidades especiais e a empresa, ao dispensá-lo, não contratou o empregado que possuísse deficiência, violando a previsão do quê? Do artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8213 de 91. Professor, nós vamos ver essa lei? Não, porque nós estamos treinando peça. Você vai lá e olha a lei. Agora não é revisão de teoria mais, agora é peça. A empresa Ré possui cerca de 220 empregados. Você está vendo que eu não inventei nada, é tudo ele que me deu. O que exige a presença de pelo menos 3% de empregados portadores de necessidades especiais, conforme artigo 93.2 da lei que nós mencionamos. Perceba, pessoal, onde é que você tirou esses 3%? Onde é que você tirou que se na verdade tiver 220 empregados, tem que ter 3% de empregados portadores de necessidades especiais? Da lei, do artigo 93, inciso 2. Basta você ir lá ler. Professor, e se eu não soubesse essa lei? Se você não soubesse essa lei, você está aumentando a chance de ser colega do Luiz aqui do Grão Online, porque você vai levar é bomba. Então, resulta, mas você não vai fazer isso porque você gosta de você vai estudar. Então, vamos lá para frente. E não há notícia de que tenha sido contratado um substituto que atenda à exigência legal. Não tem notícia que foi contratado um substituto. Logo, a dispensa do autor é nula. Logo, a dispensa do autor é inválida. O autor possui direito à reintegração. Parou. Então perceba você que como na realidade não houve a contratação de um outro portador de necessidades especiais para o lugar daquele que foi dispensado, e não tem notícia de que esse percentual mínimo está sendo na realidade o quê? Está sendo cumprido, então o que vai acontecer? A dispensa não vale, É só você entender a interpretação do artigo 93, parágrafo 1º da 8213 de 91. Professor, mas se a dispensa for nula por esse motivo, o que é que eu vou pedir? Dispensa nula, você pede reintegração. Professor, o que é reintegração? Você vai voltar para o serviço. Só que você concorda comigo que quando você volta para o serviço, você não consegue voltar no tempo. Você não volta no tempo. Então, resultado, não tem como você pegar e simplesmente depois... Quando você entra com a ação, o cara já tinha sido mandado embora. O juiz vai dar a sentença lá na frente. Como é que você quer que o juiz volte no tempo, meu amigo? A gente não é Deus, não. Então, resultado,
Como não temos como fazer isso, mas nós reintegramos o trabalhador, esse tempo que ele ficou afastado foi irregularidade, um ilícito do empregador, do patrão. E sendo assim, você vai pedir a nulidade da dispensa e vai pedir os salários do período de afastamento. Põe na tela aí, Luiz, pessoal visualizar. Olha aí, o autor possui direito à reintegração, como consequência, o direito aos salários do período referente ao afastamento, da dispensa até a efetiva reintegração. Da hora que foi mandado... Gente, até o Luiz está entendendo, você acredita? Da dispensa até a efetiva reintegração. Bem como, sabendo o período que ele ficou de fora, meu filho, não tem 13º no período que ele ficou de fora? Não vai contar pro 13º? Ele ficou 10 meses afastado, não vai contar pro 13º? Não vai contar para as férias? Não vai contar pro FGTS? Olha aí, bem como, bem calma agora, as diferenças de 13º, férias acrescidas de terço e FGTS do período respectivo. Professor, mas olha que engraçado, quer dizer que o senhor falou que é nula a dispensa, pediu a reintegração e o tempo que esse trabalhador ficou afastado, ele vai ter direito aos salários do afastamento, mais o 13º de diferença que deu, mais as férias, mais o FGTS do período? É isso que eu entendi? É isso que você entendeu? Professor, mas esse FGTS o trabalhador vai receber? Meu amigo, você já estudou teoria. Se o seu contrato de emprego está em curso, para você sacar FGTS, isso ocorre apenas em hipóteses excepcionalíssimas. Hipóteses excepcionalíssimas. E nenhuma delas está escrita aqui. Como você vai voltar para o emprego, o FGTS desse período que ele ficou de fora vai parar onde? Vai parar onde? Vai parar na conta vinculada do FGTS. Põe na tela, pessoal, visualizar. Olha aí. Requer que o FGTS seja depositado na conta vinculada do reclamante diante da restauração do vínculo de emprego. Tá aí para você ver. Tá, professor, entendi. Agora uma coisa eu não entendi no que o senhor fez. Engraçado, professor. Você pediu pro FGTS, você escreveu ali, ó, requer. Você escreveu, requer. Mas você não escreveu, requer salários do período de afastamento. Você não escreveu, requer as diferenças de 13º. Por quê, meu filho? Quando a gente fala o requer aqui, ele não é obrigatório. O pedido você pode fazer no final. Professor, mas por que você para um fez o pedido agora e para outro não fez? Eu fiz só para te mostrar que você pode fazer de um, você pode fazer de nenhum, desde que você no final faça o pedido organizadinho de todos. Eu quero que você faça no final. Se você quiser fazer o pedido aqui, requer a condenação no pagamento dos salários do período de afastamento. Pode, só que você vai gastar mais tempo, mais linha, mais dedo da sua mão, vai ficar mais tenso. Eu tô simplesmente mostrando para você que tem como simplificar. O pedido vai estar lá no final, você vai ver, tá bom? Vamos voltar então agora para o exercício. E o exercício traz pra gente. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Olha o que o exercício trouxe também. Vamos ali, olha lá. Durante o contrato, sofreu descontos a título de contribuição sindical e confederativa, mesmo não sendo sindicalizado. Você sabe o que o examinador queria de você aí? Ele queria saber se você sabe quando a pessoa tem que pagar contribuição sindical e quando tem que pagar contribuição confederativa. Quem não é sindicalizado, quem não é filiado ao sindicato, é obrigado a pagar contribuição sindical? A sindical é, porque o que importa é você ser da categoria. Exemplo. Vamos supor que na realidade o Luiz, ele trabalhasse numa indústria. E ele trabalhasse na indústria, vamos imaginar, Empadinha Xexelenta Limitada. E aí o Luiz trabalha na indústria, e aí vamos supor que ele não é filiado ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria. Ele não é filiado.
O fato de você não ser filiado não quer dizer que você não seja da categoria. Ele é da categoria. Os sindicatos trabalhadores na indústria representam uma categoria. E dentro dessa categoria está Luiz, que trabalha na indústria. Agora ele não é filiado ao sindicato. Quem paga a contribuição sindical é quem integra a categoria. Não importa se você é filiado. Não importa. Agora, para pagar contribuição confederativa, tem que ser filiado. Para pagar contribuição confederativa, tem que ser filiado. Quem não é filiado não paga. Segundo o TST e o Supremo, não paga. O quê? Contribuição confederativa. Professor, mas por quê? Por causa que isso viola a sua liberdade de associação, de sindicalização. É o que nós chamamos, viola a dimensão negativa da liberdade sindical. Vou dizer de novo, olha que bonito, a dimensão negativa da liberdade sindical. Ou seja, se você fosse obrigado a recolher contribuição confederativa, sendo que ela apenas é cobrada de quem é, portanto, filiado a um sindicato, então, meu amigo, você estaria indiretamente ficando o quê? Tendo a sua situação, o que? A sua liberdade sindical violada, tendo a liberdade sindical. Aí eu coloquei para você colocar. Olha o que você tinha que colocar na peça. Põe aí, Luiz, pessoal ver, ó. Descontos ilegais. O reclamante, durante todo o vínculo, sofreu descontos a título de contribuição confederativa. Perceba que eu não botei a sindical, porque essa pode. Então essa, se você pedisse, ele tirava ponto. Ele quer saber só da confederativa, mesmo não sendo sindicalizado, conforme documentos em anexo. Professor, ele não falou hora nenhuma essa expressão, ó, conforme documentos em anexo. Meus amigos, se você alega que sofreu um desconto, o que faz qualquer advogado faixa preta? Ele vai, na verdade, juntar os documentos. Junta o documento. Vai juntar o documento com a petição inicial, mostrando o desconto, mostrando para o juiz que é verdade. Então, você não falou qual documento, só falou conforme documentos em anexo. É o normal, é a praxe, meu amigo. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Olha lá. Essa prática de cobrar essa contribuição confederativa é ilícita, porquanto apenas a contribuição sindical pode ser cobrada daqueles que são integrantes da categoria representada, mas não são filiados ao sindicato. Professor, uma coisa que você não me respondeu. Por que a contribuição sindical pode ser cobrada de quem não é filiado e a outra não pode? Porque a contribuição sindical é considerada tributo, é considerada na realidade um tributo, aquela prevista na CLT. Sabe aquela que equivale a um dia de trabalho para o empregado, que é em março, que desconta do mês de março? O Luiz trabalha aqui no Grão Online e ele que não sabia, mas é descontado na verdade o quê? O equivalente a um dia de salário dele do mês de março e é repassado pelo sindicato respectivo. Simples assim. E vamos lá. A cobrança da contribuição confederativa de trabalhador não sindicalizado, olha que lindo, viola. Pensa você escrevendo isso aqui, o examinador chora, ele chora a dimensão negativa da liberdade sindical. Ora, se ninguém é obrigado a se filiar em um sindicato ou a se manter filiado, artigo 8º, inciso 5, então não pode ser obrigado a recolher a contribuição confederativa. O TST confirma a ilegalidade do desconto com o precedente normativo 119 e a orientação jurisprudencial 17 da seção de dissídios coletivos. Professor, você colocou tudo em sigla? Você botou PN, você botou OJ. Por que você fez isso? Porque todo mundo sabe o que é PN e o que inclui você. OJ inclui... O professor não sabia. Faz de conta que você sabe. Faz cara que sabe. A SPN é precedente normativo. OJ orientação jurisprudencial. Você não vai ficar escrevendo tudo por extenso. Pra quê? Pra quê? Você tá com tempo de sobra? Você tem 10 horas para fazer a prova? Não tem! O STF também possui a mesma compreensão na súmula 666. Possui a mesma compreensão. Ou seja, o desconto é ilegal. Você me viu pedindo, eu quero a devolução?
Você viu pedindo? Eu reclamante que era devolução? Não, não viu. Por quê? Porque eu vou deixar para o final. Professor, mas eu quero pedir. Eu quero pedir agora. Requer a devolução das contribuições confederativas que foi descontada ilegalmente. Pode, só vai gastar mais tinta, mais linha e você não está ganhando ponto nenhum. Então o que importa é o pedido lá no final. Ah, posso pedir aqui? Pode, não tem problema nenhum. Beleza? Nós vamos parar aqui e eu vou continuar com essa petição inicial no nosso próximo bloco. Recomenda-se que você já continue no próximo bloco de uma vez, tá? Vamos lá! Até daqui a pouco.